Gente, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vai chegando aí, vai compartilhando. Não tá no meu celular, não tá entrando. Atualizei, ó. Ai, que legal. Gente, nós estamos com problemas técnicos no meu celular. Olha lá, Laís, pode ir falando com o seu povo aí, Laís. Só vou atualizar aqui, que tá um pouquinho fora aqui. Tá fora? A gente tá arrumando aqui, tá, gente? A gente tá arrumando aqui o enquadramento. Aí. Deixa eu fechar e entrar de novo. Estamos arrumando. Vai entrando aí. Vai compartilhando essa live maravilhosa. Nós vamos começar. Cadê, Laís? Deixa eu ver como é que tá. Tá direitinho? Aqui tem um pouquinho de atraso, acho que por conta do próprio Instagram. Pai, gente! Fala com o seu povo aí. Pessoal que tá entrando aqui, que Deus abençoe cada um. Tenho certeza que Deus vai falar conosco hoje poderosamente. Em nome de Jesus. Paz, meu povo, nós estamos aqui na casa de Laís Zerati. Olha quem diria, amiga, que honra. Eu que digo, né? Que honra. Gente, não é pra qualquer uma entrevista dessa, né? Gente, nós vamos começar hoje um novo momento na nossa vida, né? A Laís como escritora e eu como entrevistadora de podcast. Que coisa chique, hein? Olha o que Deus faz. Olha que Deus faz, olha que Deus faz. Minha primeira entrevistada, ó, nós fizemos toda uma montagem aqui, tá? Deu um trabalho imenso, correria, mas nós estamos felizes. Laís, você é uma bênção. Obrigada por ter me recebido aqui na sua casa. Estou feliz. Eu que agradeço. Feliz. Eu que agradeço. É uma honra. Demais. Feliz demais. E aí, comenta como é que tá as expectativas já para esse podcast. Pessoal que for entrando aqui, eu estou enviando o convite. Vocês também, gente. Vi o convite, aviãozinho aí. Estou mandando aqui pro pessoal. A gente vai interagir bastante aqui. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Como é que estão suas expectativas para esse podcast hoje, Laís? Olha, eu estou muito empolgada, eu creio que vai ser uma bênção. Eu também creio. Gente, vai mandando aí, porque não entrou, olha só, não entrou. Não entrou? Nossa, no seu não vai entrar, você tem que entrar pelo meu, amiga. Ah, é? É, porque você... eu tenho que entrar pelo seu. Sim, tá. eu entrei pelo seu, por isso. Então vamos lá. Entra pelo meu. Eu entrei pelo seu. E você entra pelo... A gente só não consegue entrar na nossa própria live, porque a gente já tá online. É mesmo, que tonta. Gente, aí ó, tá vendo bem a nossa cara? Bem a nossa cara, a gente tá no improviso. É o que eu falo, as coisas de Deus não é uma coisa engessada, a gente tem que ser o que a gente é. Isso aí. Então... E quem já foi entrando, vai mandando aviãozinho, igual a gente tá fazendo aqui agora, pra essa turma boa. Eu tô mandando aqui para o meu povo. A grande maioria vai entrar, mas tem um povo ainda que não entrou ou ainda não está sabendo, porque a gente coloca o anúncio, muitas vezes eles não veem, né? Sim. É uma coisa assim, que eu falo, às vezes eu falo pro Lucas, e às vezes falo com o Laís também, bota o dia bem garrafal e o horário, porque o pessoal às vezes passa por cima e fala, que hora que é? Que dia que é? Então, gente, vai mandando aí, vai mandando, por favor. Esse povo que tá aqui é o meu povo ou é o seu? É o nosso, porque então, tem que trocar, nós estamos... Esse aqui é o seu povo? É o nosso, porque como nós estamos juntas em live... Ah, tá. Tá os dois celulares conectados, então... esse é o meu povo, tá aqui. Pastora Carol já está aqui. Olha que bênção, a Dília também já está aqui. Ô, terra de mistério, só gente boa, muita gente linda. Shirley Fernandes. Shirley, minha amiga. Eu imaginei que fosse, porque ela falou, eu quero um livro. Eu falei, deve ser amiga de Laís. Sejam bem-vindos, bem-vindos. E vamos compartilhando, gente. Compartilha pra geral. Porque hoje essa live vai pegar fogo, esse podcast, lançamento. Vamos mostrar o livro, por favor. Eu quero, mostra pra ela, aquela câmera eu mostro pra essa. Vamos lá, gente. Vamos mostrar o livro, Identidade, Reino e Sacerdócio. Eu sempre começo pelo reino. Identidade, Reino e Sacerdócio. Primeiro livro escrito por Laís Zerati, sendo quem Deus me chamou para ser. Um livro muito profundo, mais profundo mesmo. E fácil de ler, porque eu sempre digo que desculpas esfarrapadas de não conseguir ler porque é muito grosso, porque a letra é ruim, porque eu não enxergo, isso aí já deu. Ó, a gente já tem é o conceito Laís Zerati. Para quem não sabe,
A Laís Erac, essa moça bonita, ela é a designer das capas dos meus livros, né? Do Primavera e do Elas e do Autoridade que vai chegar agora, né? Se Deus quiser. Então, Laís tem um conceito. Nós temos juntos uma ideia de livro que seja prático e que seja rápido e profundo para que as pessoas possam ler e possam se aprofundar na Bíblia e não ter desculpa, né, Laís? Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa coisa do povo não querer ler. Então, isso daqui vamos dizer, do próprio brasileiro, né? Da cultura do brasileiro não gostar de ler, né? Então, assim, a gente até pensa em fazer um livro um pouco mais reduzido para trazer esse público para se interessar pela leitura. Porque se a gente olha um livro grosso, com umas 200 páginas, a gente já olha pela capa e fala, é muito grande, não vou ler. Então, a gente tentou sistematizar de uma forma bem simplificada para poder trazer o pessoal, para poder ter esse entendimento um pouco mais profundo da palavra. E como é que você está se sentindo com esse filho nas mãos? Olha, bem um filho. Gente, eu tô me sentindo realizada, porque assim, eu tava até comentando com a minha mãe, eu sempre fui uma adolescente que eu ficava presa dentro do quarto, eu gostei muito, assim, na minha adolescência, sim. E escrever. Suas filhas também, principalmente a Esther, sim, né? Sim, e acho que é também por influência, mas assim, eu sempre fui uma criança e adolescente principalmente que ficava dentro do quarto. Meus amigos que estão me assistindo, né, de adolescência vão lembrar disso. E eu nunca imaginei, porque sempre a gente tem aquele projeto de vida, né? Antes de você morrer, você tem que escrever um livro, plantar uma árvore. Aquelas coisas, né? Que todo mundo tem de projeto de vida. É isso aí. Mas quando foi algo tão natural, né? Que foi nascendo. Foi fluindo, né? Foi fluindo. E quando eu falei, não, eu preciso transformar isso em livro, porque é algo muito rico, né? A Laís já tem um grupo de estudos assim, que já funciona há algum tempo, né? Sim, mais ou menos já quanto tem tempo? 1 ano e meio, tá indo para 2 anos. Na verdade, assim, oficial, porque desde 2019 eu tenho esse grupo de estudo. Então, se você quiser participar, como é que faz? Sim, então, agora a gente deu uma pausa por causa né? do final de ano, né? Mas pode entrar em contato comigo no direct, e a gente vai estar inserindo o pessoal no grupo. É tudo feito pelo Google Meet, é um grupo fechado. Justamente assim pra gente poder ter liberdade de argumentar, porque às vezes a gente quer aprender, mas a gente tem vergonha. Numa live aberta, às vezes a gente fica um pouco contido, né? Porque a gente não tem essa liberdade de argumentar, de questionar. Então a gente faz num grupo fechado para justamente as pessoas terem liberdade de perguntar, sem expor ninguém, né? A gente tá ali pra aprender, todo mundo. E é muito importante isso. Daí nasceu a ideia, né? Sim, de começar a juntar toda essa informação, esse conhecimento, na verdade, não é informação, é conhecimento. Sim, muitas coisas das aulas estão aqui nesse livro, porque na verdade nós começamos de Gênesis e nós paramos em Levítico. Olha só, 1 ano estudando e estamos em Levítico. Ainda, capítulo a capítulo. Ainda. Então paramos em Levítico. E quando eu entrei em Levítico, porque Levítico é um livro assim, a grosso modo, quando você olha... Ninguém gosta de ler. É um livro que você olha assim e acha ele desconexo. Porém, quando você começa a estudar com profundidade, você vê que ali é a chave para entrar no reino de Deus. É o acesso ao reino de Deus. Você começa a entender Vamos falar sobre isso. A dinâmica. Até porque entrar na presença. Eu estou aprendendo muito com essa mulher nesses dias aqui, principalmente com essa coisa do reino, a dinâmica do reino. Mas antes da gente entrar nessa profundidade, fala quem foram as pessoas, né? Nos diga quem foram as pessoas que participaram também e contribuíram com esse livro maravilhoso. Primeiro seu marido, né? Sim, eu não poderia deixar Marcos, querido, nós chamamos. Sim, é o que eu falo, a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Então, assim, esse livro eu quis dar honra a todos que me honraram. É como um memorial. Assim como você escreveu lá, Querida de Cada Dia, que você até menciona no livro, né? Que seria um memorial. Eu quis fazer isso com as pessoas que estiveram bem próximas. É claro, assim, não tem como eu dar oportunidade a todos. Mas, assim, os principais são pessoas... Cada um assim, pegou um pedacinho do livro e falou. Sim, então, e eu não poderia deixar de fora. É claro que o prefácio teria que ser da pastora Flávia, né, gente? Eu tive a honra, tá, povo? Não, eu que tive a honra, né, gente? Vai ficar de uma jogando confete pra outra. Não, porque realmente, gente... Não, realmente, assim, sem rasgação de seda, né? É uma pessoa que eu admiro. Eu admiro muito, assim, o seu estilo. E foi difícil, tá, amiguinha? Porque eu queria entrar na cabeça dela para poder trazer um resumo, né? Mas era tão profundo e eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar? Desculpa, mas eu me perdi. Ai, meu Deus. Fiquei perdidinha, mas deu certo.
Vai lá. Quem mais? Não, então, você que fez, né, o prefácio, assim, eu quis trazer para perto pessoas, como eu te falei, que me ajudaram diretamente. Então aqui tem participação da cantora Ana Costa, porque a Ana foi a... Ana Costa fez o quê? A Ana Costa, ela fez a apresentação do livro. Lá. Aqui, Aninha. Isso, cantora Beijo, Ana Costa. Aninha, a gente ama. Uma bênção. Ela ia vir no lançamento, porém não deu certo, né? Mas eu não poderia deixar ela de fora, porque o grupo, ele se tornou grande. Virou uma família, né? Virou. Nós temos mais de 300 mulheres no nosso grupo de estudo. Uau! E começou com uma live da Ana Costa. Foi mesmo? Foi. Porque, na verdade, eu tinha um grupo muito reduzido. E daí entra o pastor Marcos Júnior, que inclusive eu vi ele aqui, ele está conosco aqui. Ele é lá do Maranhão, pastor Marcos Júnior e pastora Jéssica, da Assembleia de Deus Plenitude do Caminho. São uma bênção, Deus usou ele. Eu estava meio insegura de começar esse grupo. Por questão ministerial mesmo, assim, porque quando a gente quer desenvolver alguma coisa, a gente não quer fazer por nós mesmos, pelo menos quem vai na direção de Deus. Porque se a gente quer emocionado e quer ir sem preparo algum. E mesmo me preparando, eu tive esse medo, porque as coisas de Deus não é feito de qualquer maneira. E eu estava orando há algum tempo e Deus, ele estava falando pra mim, né, começar esse grupo e Deus me direcionando. E num seminário que eu fiz sobre o mundo espiritual, Deus usa o pastor Marcos Júnior, profeta do Senhor, para falar que era tempo de frutificar. E foi, né? E, assim, foi libertador. Eu falei, não, a gente criou um vínculo, uma amizade ali, o pastor Marcos, a pastora Jéssica, e eu falei, não, ele também vai participar porque ele faz parte. E ele fez a introdução do livro. Ele fez a introdução? Fez a introdução. Então vamos devagar. A apresentação da cantora Ana Costa. Isso. E pastor Marcos? Pastor Marcos Júnior fez a introdução do livro. Introdução. E Isso. Quem mais? Teve a apresentação também do Lucas, que não poderíamos deixar de fora. O Lucas é nosso... Gente, o Lucas é... O Lucas mas a gente vai pegar ele com força. Vamos. Espero que ele esteja aí ouvindo. Vamos pegar ele com força. Porque eu falei, Lucas o Lucas maravilhoso. faz parte. O Lucas faz parte, porque ele é aquela pessoa que tá nos bastidores e ele nos encoraja. Ele que é a voz... Ele assim, é a alma do negócio. Sim, a voz de comando para funcionar as coisas no digital. E, assim... A capa também eu fiz, mas eu pedi, assim, pra ele me dar um feedback, porque eu falei, não, eu quero... Linda. Vamos mostrar de novo, gente. Eu quero mostrar bem pertinho, bem perto. Do meu, mostra do seu. Vamos lá. Do seu telefone. São 2 telefones aqui. Que a gente depois vai aproximar mais, é muito show. Sim. Aí o Lucas fez a apresentação. Isso, e quem fez essa. Como é que fala essa orelha? A síntese do livro foi a cantora e pastora Rosana Gomes. De garota. Santa Bárbara do Oeste. Me deu essa honra, porque a Rosana profeta, também sim, e ela também, assim, tem um dom de ensino da palavra e tem mesmo, tá, gente? Só tem pessoas, assim, de conteúdo, mas porque é esse que é o intuito, a gente tem que ter conteúdo, não basta só falar, porque falar por falar todo mundo fala, a gente tem que ter o que falar. Então eu prezo muito por isso, né, de trazer essas pessoas que às vezes não é tão conhecida, mas que são cheias da presença de Deus. Mas a partir de agora não tem como mais segurar, não. Sim. Deus inclusive vai a contracapa. A contracapa, esquecemos, perdão. A apóstola Flávia Pontual. Flávia Pontual. Que inclusive esse livro foi profetizado em uma das lives dela, que quando ela profetizou, eu não desacreditei da promessa, mas eu desacreditei de acordo com a posição. Abraão, né? Abraão desacreditou da promessa, acreditou na posição dele. A gente olha assim, você fala assim, amém, eu recebo de Deus, mas como que eu vou lançar um livro? A gente sabe que não é barato, é um investimento, né? E Deus usou ela na live para falar a respeito de tudo que eu tenho vivido. Então eu falei, eu não poderia deixar de fora, né? São pessoas que são bênçãos na minha vida. Demais. Agora, gente, vamos dar uma pausa para vocês mandarem aviãozinhos, que a gente tem que subir, porque vai começar agora a enxurrada de perguntas para a autora do Identidade, Reino e Sacerdócio, minha querida amiga, designer, serva de Deus, pregadora, agora conferencista internacional, já estou profetizando as nações. Laís já vai pra fora, já. Claro, já foi, né? Já tá indo essa semana. Isso, ó. Tá indo pra fora. Gente, é isso aí. É desse jeito. Glória a Deus. Pra glória de Deus. Então vocês vão mandando os aviõezinhos aí, por favor. Mas manda sem dó, sem dó. E vocês já podem, já no meio da nosso bate-papo aqui, colocar seu comentário aí também, que a gente vai dar um jeitinho de ler. É que faltou uma terceira pessoa aqui para poder estar lendo os nossos comentários. Mas nós estamos começando esse podcast já crendo que o nosso Deus vai preparar coisas maiores para nós. Amém. Laís, você falou algo muito importante. Já na introdução, ela já rasgou. Você disse assim, que cada área, né, sendo ela
social, psicológica e filosófica, ela tem uma definição a respeito do que é identidade. Sim. Você falou o que a psicologia diz a respeito, né, até mesmo por causa dessa coisa que está em moda hoje falar sobre isso, né? Você falou da sociologia, a visão da sociologia a respeito da identidade, você falou sobre a visão da filosofia, mas você foi categórica em dar a visão cristã do que é identidade. Fala pra gente, então, qual é essa definição? Sim, então, a identidade é algo que as pessoas buscam muito em querer entender e pouco se define na essência. Então, a gente vê que hoje em dia na nossa sociedade, como você mesmo mencionou, a gente vê pessoas que não se identificam como algo e elas criam uma ideologia, que é uma ideia de identidade. Só que a identidade ela é algo muito definida. Isso que a gente precisa entender. E a gente vai ver na psicologia, né, como eu menciono no livro, que a psicologia ela vai falar que são atributos que nós temos que formam a nossa identidade. Já a sociologia vai falar a respeito da nossa influência com o mundo externo, porém a Bíblia nos dá base para a gente poder entender o que é identidade. Que identidade, a raiz da palavra vem de idem, idêntico. Então, quando o Senhor fala lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nós somos imagem e semelhança dele, a gente começa a entender que a nossa identidade está em parte Deus. Dele, né? Sim. Então, top assim, demais, entender a identidade é entender quem Deus nos chamou para ser. Por isso o título, sendo quem Deus me chamou para ser. Então, assim, existem pessoas que não entendem o seu propósito de vida. A gente vê por essa questão social mesmo, de pessoas que criam cada hora. Eu já não sei mais o que é. É uma crise de identidade essa tão sigla grande, que a gente vê das pessoas de identidade de gênero, elas não sabem como se definir. A gente vê várias coisas assim, chega a ser até bizarras, né? Vivemos uma interrogação enorme, né? Sim, justamente por caminhar distante de Deus. Então é difícil, né? E você tem uma essência nele. Sim. Se você se desloca para longe dele, você se perde. Você perde toda a sua característica. Não, isso já começou o livro ela dando uma cipuada boa, entendeu? E nos chamando para essa concepção de que a identidade parte do princípio de que Deus nos chamou e nos fez para sermos imagem e semelhança dele, na moralidade. As pessoas não entendem isso. Não. Tanto é que Paulo vai falar que na glorificação nós vamos participar da glória de Deus. É de glória em glória. Parece que você vai entrar, você vai ficar lá só cantando. Não. Nada disso. Você vai descobrir coisas e você vai viver na sua essência, na parte de que vamos estar na presença de Deus, com o nosso corpo restaurado, com alma, com espírito, mas participante da essência lá do Éden. Sim. De quando o homem era, eu posso dizer assim, uma miniatura de Deus. Sim, é o que eu digo, Deus ele é cíclico. Por isso que existe esse ciclo de 7 dias, 7 anos, né? Essa questão do ano jubileu. Nós estamos apenas dando a volta para voltar ao Jardim do Éden. E como é que é essa volta, Laís? Essa volta é um processo, na verdade, né? De restauração. Que daí é o que a gente vai abordando no decorrer do livro, falando a respeito de como que se dá esse processo. E o que você poderia nos fazer entender, na verdade, que a gente precisa entender, dessa frase que você usou, que eu achei tão maravilhosa, você usou uma ilustração para dizer assim, Deus é o proprietário desse imóvel. Você falou assim, chamado terra, e o homem é o inquilino. O que isso quer dizer? Sim, então, na verdade, a gente precisa entender o quê? Que Deus, ele nos chamou para nós habitarmos na terra e governar. Nos deu essa terra. Sim, para dominar. Né? Então, assim, o homem lá no Éden, vamos dizer, Deus ele fez um acordo, né? Como nós que alugamos uma casa, isso. Sim. Cláusula, contrato. Sim, nós quando vamos alugar um imóvel, a gente estabelece contrato, é um acordo. Né? Então, eu preciso prestar conta, porque é uma responsabilidade eu estar no imóvel que não é meu, mas eu moro nele. Então, quando eu trago essa ilustração, vamos dizer assim, né, comparando, na verdade significa isso, porque Deus ele é o dono, né? Ele é o Senhor criador. Tanto que em Gênesis, olha que interessante, a gente vai ver no capítulo 1 falando e Deus criou, e Deus criou, e Deus criou. No capítulo 2 fala e o Senhor Deus. Por quê? Porque o homem era o senhor da terra. Então Deus colocou o homem como senhor. E a partir do momento que ele deu esse domínio ao homem, era para o homem governar a terra. O mesmo fato, vamos supor, eu tenho uma casa alugada
eu sou o dono da casa, porém eu presto conta dessa casa. Você tem que cuidar bem dela. Sim, nós não estamos aqui à toa, a gente vai prestar conta. É a palavra de Deus diz, né? Que nós prestaremos conta e naquele dia nós não teremos desculpas diante de Deus. Então, assim, as pessoas levam a vida de uma forma, assim, muito irresponsável, de certa forma. Inclusive os cristãos. Né? Uma forma, assim, a gente acha que a gente tem Cristo, que a gente é salvo e que tá tudo certo. Não, a gente vai prestar conta. Então, se Deus é proprietário... Nós somos o inquilino, Cristo é o nosso fiador? Com certeza. E você colocou isso no livro. Sim, porque o que acontece? A gente vai ver no Jardim do Éden, ali, o próprio Deus já manifestando Cristo, né? E foi o que ele fez, ele penhorou os bens dele no céu para descer aqui na terra, para poder pagar o preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser isentos dessa cláusula da lei que foi quebrada no Jardim do Éden, né? Então, quando a gente quebra um princípio, não é apenas assim a questão de nós não obedecermos. Por isso que vem a consequência, né? E a gente às vezes não entende, a gente acha assim, ai, Deus é muito cruel. Não, a lei ela é infalível. A lei ela é infalível, não é a questão da lei da semeadura, é porque Deus ele é justiça, a lei é válida. E o homem se tornou fora da lei, né? Sim, fora da lei, totalmente. Completamente. Tanto é que eu falo isso muitas das vezes pregando, que meu esposo é advogado, então ele sempre diz uma frase: leis foram feitas para serem cumpridas, obedecidas. Sim. Quebrou um princípio eterno, quebrou uma lei de homens, mesmo estabelecendo leis, os homens estabelecendo suas leis, a grande maioria delas veio da Torá. Sim. Porque ali está o conjunto. De tudo. Existia o Código de Hammurabi lá na Babilônia, né? Que foi algo assim encantador você saber que os povos primitivos eram tão organizados. Sim. Né? Tão organizados. Tanto é que Deus, quando chama Abraão para sair de lá, era para sair de uma São Paulo. Era para sair de São Paulo para lugar nenhum na cabeça dele. Ou para onde? Né? É uma aventura isso. Andar com Deus é uma aventura. Eu acredito, Laís, que Deus vai te levar muito alto. E Ele não vai dar dicas do que vai acontecer no caminho. Ele não vai dar pistas. Por hora ou outra Ele vai te consolar dizendo assim, acredita, vambora, levanta a cabeça, ó, tudo bem. Agora imagina aquele tempo como é que deveria ser interessante. E como é que você convence uma multidão de pessoas, porque Abraão não saiu sozinho só com a mulher andando. Sim. Como é que você convence todo mundo para ir atrás de uma voz? De uma voz que disse, ó, me segue, ele errar, segue-te por ti mesmo, entendeu? Então, assim, eu vejo que Deus, ele é muito poderoso no sentido de que ele vai nos direcionando e vai nos trazendo debaixo da direção dele, nos mostrando caminhos importantíssimos. Então, se o homem quebra um princípio de caminhar com Deus, né, de caminhar após ele, que ele está à frente, né? Por isso que Jesus muda, eu sempre digo isso, Jesus mudou o posicionamento ali de quando Jairo foi buscá-lo para curar a filha dele, saiu à frente. Aí a mulher serviu, aquela mulher que segurou na orla do vestido de Jesus, serviu para Jesus parar, curar a mulher. Aí deu tempo do servo chegar dizendo, não incomoda mais o mestre não, porque a menina está morta. Aí Jesus diz assim, não temos que crer somente, agora passa para trás de mim. Quem vai à frente sou eu. O dono da vida tem que ir à frente. Entendeu? Então eu creio que o homem precisa dessa volta para poder recuperar justamente essa identidade. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui. Explique para nós a raiz do nome Adão. Achei isso interessante, com a raiz da palavra terra. Já que tu descobriu isso, terra de mistério. Gente, a Bíblia... E o que isso tem a ver com o plano de salvação? O que isso tem a ver com o plano de salvação? Sim, então, na verdade, assim, a Bíblia é muito profunda, é o que eu sempre falo até para as minhas alunas, a gente não pode ler de forma literal. Sim. Por isso que a própria palavra vai dizer, examineis as escrituras, porque quando eu vou examinar alguma coisa, eu tenho que ser minuciosamente cuidadoso de me atentar àquilo que está escrito, linkar com alguma coisa que faz sentido, né? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. Sim. Quando a gente vai buscar no original, eu gosto muito de buscar no original para entender a essência e a raiz. Porque a gente sabe que a Bíblia ela é imutável. Porém, a gente sabe que tem essas questões linguísticas que a gente, querendo ou não, é poderoso, né? Sim, tem muito ali. Muito. Sim, e a gente acaba querendo ou não, algumas palavras transliteradas mudam um pouco o sentido, porque no hebraico não tem no português e vice-versa, né?
Então, quando a gente começa a estudar um pouco mais profundo a Bíblia, a gente começa a descobrir os segredos, os mistérios que Deus deixou. As chaves, né? Sim, essa é a intenção de Deus, a gente ir atrás, né? E quando eu comecei a estudar, por questão da aula, né? Fui estudar o conceito terra, nós vemos duas definições no hebraico, duas palavras distintas para poder explicar terra. Existe Eresh, que na verdade terra é toda a criação, que a gente pode ver, inclusive tem um aplicativo que é a Bíblia Strong, né? Quem quiser baixar também, eu aconselho, gente, é muito legal esse aplicativo. Ele vai colocar essa palavra Eresh no capítulo 1. Então, quando fala de criação, fala de terra no conceito de criação geral. Quando a gente vai estudar depois falando sobre Adão, muda a palavra, fala terra, né? Porém, a raiz no hebraico é Adamá. Tanto que a origem do nome Adão vem dessa raiz. Entendi. Adão, Adamá. E o processo de salvação é justamente esse, né? De Deus, ele trazer o homem do pó da terra, né? Para poder formar um homem ali, menor do que os anjos. Bem menor. Né? Como fala na palavra de Deus. E trazer essa questão do homem carregar a presença, a essência da glória. Porém, o homem, por um erro de desobediência, de quebra de lei, quebra de contrato, de acordo, ele perdeu isso. É verdade. E deixa eu fazer uma pergunta fora disso aqui. Quem é seu autor favorito? Meu autor? Olha, você eu gosta muito. Mas assim, eu confesso pra você, assim, livros eu gosto bastante do pastor Luiz Hermínio. Luiz Hermínio? Eu gosto muito dele. Gosto muito, eu acho que ele tem uma visão, assim, bem profética, né? Mas assim, o meu principal mesmo, eu acho que é o apóstolo Paulo. Mesmo sem ele saber que ele era um autor. Pois é, né? Porque, na verdade, assim, a gente vê toda a base da Bíblia, né, do Antigo Testamento nas cartas paulinas. Então, assim, a gente entende a Bíblia nas cartas paulinas. Se ele pudesse ter escrito uns livros para nós, né? Com certeza. Oh, meu Deus. Você falou sobre brechas na lei. Sim. Explica pra gente. O que isso quer Então, dizer? as brechas na lei, a gente tem um conceito muito errado a respeito de brecha, né? Que a gente fala, a gente não pode dar brecha pro inimigo. A gente acha que brecha é uma falha nossa de algum, vamos supor, algum erro, alguma coisa, na verdade é e não é. Porque se a gente for trazer pelo lado jurídico, a gente vai ver que brechas na lei são falhas, que não quer dizer que a lei ela é errada, mas que por um erro nosso, nós podemos achar alguma brecha dentro da lei para podermos usar a possibilidade de mudar a sentença. Sim. Então, o que acontece? Foi o que aconteceu com Adão lá no Éden, né? Satanás ali, ele tenta Adão, né? A Eva, melhor dizendo, né? Ele tenta a Eva cai em pecado ali e Adão também come do fruto. Ali ele pega e toma o domínio para ele, né? Tanto que a gente vai ver depois lá no capítulo 4 ali de Mateus, ele oferecendo para Jesus ali o domínio da terra, que na verdade pertencia a ele porque ele tomou do homem, né? Então, nós vemos que quando Satanás ele toma o domínio, ele faz do homem escravo, refém dele mesmo. Então, ele acusa o homem. Por isso que a Bíblia diz que Satanás é o acusador. Certo. Porque ele chega diante de Deus e fala assim, olha, ele não cumpriu isso, então eu tenho liberdade na lei. A lei me garante isso. Então, por isso a importância da gente conhecer a palavra de Deus. Porque não é só a questão do pecar. A gente tem esse conceito de pecar, é pecado, mas a gente não sabe as consequências. Então o inimigo ele usa dessas brechas, dessa falta de conhecimento, que é a falta da palavra. A gente erra por quê? Porque a gente não conhece a lei. É igual o brasileiro, a gente perde tantos benefícios da lei, às vezes até benefícios mesmo que a gente tem aí de conquistar alguma coisa. Vamos supor, igual um deficiente físico, ele não sabe, muitos deles, que eles podem ir numa concessionária e adquirir um carro com desconto. Eles pagam um valor ali, por quê? Porque não conhece a lei. Então, assim, eu não conhecendo a lei, os malefícios é próprio meu, por ignorância. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus nos dá base não apenas para nós conhecermos a respeito das consequências, mas a respeito dos meus direitos, porque a lei serve para isso, tanto para direitos e deveres. E assim, você disse que Adão errou por não instruir e exortar sua mulher corretamente. Sim. Né? Você falou uma coisa engraçada, interessante. Engraçada não, interessante. É impossível o homem compartilhar com aquilo que não tem, aquilo que ele não consegue obedecer, ele não consegue ensinar. Se ele não consegue obedecer, se está debaixo de... Ele não estava debaixo de uma submissão. Não. Entendeu? Explica isso melhor para nós. Não, então, Adão, ele recebeu a ordem direta de Deus. Direto de Deus. Tanto que se ele talvez tivesse sido exortado a sua mulher,
né? Ela talvez não teria errado, mas porque ele não guardou a palavra. Por isso que o salmista vai dizer, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Eu sou mais polêmica ainda. Ela comeu o fruto, certo? Sim. Qual foi a hora que eles conheceram que estavam nus? Quando ele comeu. Quando ele comeu. Porque a ordem foi dada para ele. Entendeu? Né? Ele era o sacerdote. Eu fico sempre pensando o que será que teria acontecido se ele tivesse dito não vou comer. Será que ele salvaria ela? Será que ela sozinha? Será que Deus perdoaria? Eu acredito que sim, porque na verdade a instrução foi dada a ele. Uhum. Né? Então ele seria o guardião daquilo. Talvez ele iria diante de Deus e Deus talvez, quem sabe, seria de uma outra forma. A gente conjectura da gente. Por isso que Deus ele trabalha com hierarquia. E a gente às vezes não tem noção disso. Adão ele estava numa hierarquia superior à Eva. Então, por isso que a gente precisa entender também essa questão da hierarquia. Ela quebrou o princípio de autoridade. Sim. Ela não podia tomar decisão sozinha. Sim. De jeito nenhum. Sim, mas ele também não tinha guardado a palavra e por isso também não soube orientar. Porque ele estava do lado dela na hora que ela comeu. Porque a Bíblia fala que ela comeu do fruto e deu a ele. Então, se ela ofereceu ele, provavelmente ele estava perto. Não estava tão longe assim, né? E ele ter aceitado é porque realmente ele aceitou, a condição foi atraente para ele também, né? Então ele você só pode ensinar se você tiver aprendido. Sim. Ou você só pode exigir obediência de alguém se você obedecer. Sim. Porque nós somos muito bons com palavras, sim, não com atitudes. Sim. Somos perfeitos quando subimos em cima de um altar, ou quando vamos a um palanque falar, ou quando estamos diante de uma sociedade ali, de um povo ali disputando, ou numa televisão, falando para todo mundo, né? Eu acho engraçado quando, eu lembro quando eu descobri que o repórter não usava o terno completo. Às vezes ele ia de calça jeans, ele só botava a parte de cima, né? O paletó, a camisa, a gravata. Quando eu descobri isso, eu fiquei chateada. Como assim? Que fingimento? Sim. Entendeu? Então, diante das câmeras, nem que seja metade do corpo, eu tô bem. Entendeu? Só que uma coisa é você estar bem diante das pessoas e outra coisa é estar bem diante de Deus. Sim. Então, eu acho que Adão, quando quebra um princípio de autoridade, né, no fato de não obedecer a Deus diretamente, e Eva quebra também. Sim. Foi uma quebra após a outra. Foi. Né? O princípio de autoridade de não se submeter ao marido. Né? Nós somos muito boas, né, para culpar. Poderia ter sido assim, assado, mas nós estamos também dentro do contexto de erros dentro da nossa casa. Sim. Porque a gente só culpa o outro. Com certeza. A gente só culpa o outro. Né? Mas assim, eu vejo que essa frase que você colocou, ela é tão profunda, é impossível para o homem compartilhar o que não tem. Sim, porque eu não tenho, como que eu vou oferecer? Né? Então é a mesma coisa, vamos supor, como que eu vou pregar se eu não tenho conhecimento bíblico? E a gente tem uma ideia errada. Certa vez eu vi um amigo, não vou expor a pessoa, mas ele comprou uma Bíblia e ele veio mostrar pra mim, ele falou assim, olha, o que você acha dessa Bíblia? Eu falei, interessante, eu não sou muito adepta de Bíblia de estudo, eu prefiro comentário porque eu gosto da questão histórica. Isso. E assim, a Bíblia de estudo, ela é legal, tudo, mas é uma coisa muito particular do autor, então eu gosto de coisas mais históricas pra embasar o conteúdo, né? E ele falou assim, mas tá bom, né, porque na hora Deus vem e muda tudo. Eu falo, não, peraí, não é assim. Se você estudou e se preparou, se Deus te dá uma palavra direcionada, é aquela palavra. Então, assim, a gente quer espiritualizar de uma forma muito superficial a palavra de Deus. E, na verdade, não. E eu falo a respeito disso no livro. A gente tem que ter cuidado com o preparo da palavra. Se a gente for em qualquer lugar, for num restaurante, a gente não vai comer qualquer tipo de comida. Né? A gente, às vezes, vê um prato muito bem apresentado. Mas se eu pegar aquele prato, bater no liquidificador e te oferecer, você não vai querer comer. Mas daí eu posso falar pra você, olha, é comida. E você fala, não, mas eu não quero assim. Então, assim, a gente tem que ter cautela com a palavra de Deus. Com certeza. Muita cautela. E a gente, às vezes, quer fazer de qualquer forma. E não, é necessário preparo. Não é só pregar por pregar, cantar por cantar. Falo isso porque eu vivi dentro desse contexto de achar que era só fazer. Mas a gente tem que fazer com entendimento. Então, quando você tem pra dar, as pessoas recebem. Isso. Elas recebem porque você tá entregando aquilo que você é na essência. Não é só a mensagem, é aquilo que você vive, é aquilo que você prega. E as pessoas automaticamente vão te acompanhar, que foi o que você falou no início, né? Elas vão ver a diferença em você, porque você carrega aquilo que você, de fato, está ensinando. É verdade. Agora você falou também uma outra frase que eu peguei as frases dela, gente, fiz das frases delas perguntas. Por quê? Porque são tão profundas que eu não tinha como deixar passar. Domínio não é apenas controle, mas serviço.
E quem não exerce serviço, consequentemente, já perdeu o domínio. Sim, explica isso aí, irmã. Na verdade, o domínio foi o que Deus deu a Adão, e ele perdeu por desobediência, por não conhecer a palavra de Deus. E quando conhecer é guardar aquilo que Deus falou, não é só a palavra, a Bíblia em si, é aquilo que Deus fala. Se Deus falar para você, olha, permaneça no lugar que você está, a gente tem que guardar aquilo e ficar no lugar que Deus mandou. Então, guardar a palavra é você obedecer às diretrizes que Deus te dá. E Adão não fez isso. Então, a partir do momento que a gente quebra esse princípio, a gente se torna escravo. Por quê? Porque quem não domina, ele se torna um escravo. E a gente vê isso daí, depois, com o povo com as tribos, né, de Israel. A gente vê uma sucessão de erros, principalmente ali quando eles estão no Egito, que eles são um povo numeroso, e ali eles se tornam escravos, porque Deus chamou a descendência de Abraão para governo, para domínio. Tanto que, quando Deus ele dá ali a visão a Abraão, que ele fala assim, olha, conta as estrelas se puder. As pessoas têm uma ideia equivocada, achando que Deus mandou ele contar estrelinhas. E na verdade não, Deus estava mostrando o cosmos para eles, para ele ver o governo, a questão de governo. Né? Então Deus estava mostrando para ele, olha, a sua descendência... Tinha só para explicar, tinha tronos espirituais ali que ele estaria sobre eles, é isso? Sim, isso, porque as regiões celestes a gente sabe que tudo começou no Éden de Deus. Né? Então os anjos caíram, a gente sabe que a batalha espiritual se dá nas regiões celestes. Então, ou seja, os dominadores estão ali. Deus estava querendo mostrar que aí entra o herege, né, de Deus da criação, do homem exercer domínio sobre a terra, sobre os mares, sobre tudo. E o homem perdeu isso. Isso foi dado ao inimigo. E o homem perdeu mesmo que ele tem medo hoje de uma barata. Sim, tanto Eu falei isso no meu livro. Gente, como pode? É tão deprimente que a pessoa enfrenta qualquer coisa, mas não enfrenta uma barata. Sim. Isso é perda de autoridade, perda de domínio. Sim, exatamente. E Deus, ele deu domínio. Essa questão do domínio é tão séria, porque assim, a gente vê que Deus fala, ó, domine sobre as águas do mar, sobre tudo que Deus criou sobre a terra. Não, e você falou só não quero te interromper, você falou sobre uma coisa muito forte na primeira frase. Não é apenas controlar, mas é servir. Então esse domínio não era para se sentir acima de tudo e todos. Não é o domínio deturpado que as pessoas têm. Porque, na verdade, o que as pessoas acham que é domínio? É você vê isso muito do nosso contexto. Sim. As pessoas acham que isso é controle. Eu tenho um controle sobre a massa. Sim. Eu tenho uma autoridade sobre ela, eu controlo. Não é isso. Não. Você está ali para servir. Não, o domínio é servir. Tanto que na Bíblia fala que todo domínio pertence a Cristo. E ele veio fazer o que aqui? Servir. Que na verdade o domínio ele foi descaracterizado porque o homem acha que esse domínio de posição, das pessoas se sentirem elevadas, na verdade é uma síndrome de Satanás. É isso aí. Porque o domínio que ele queria exercer é justamente esse. Quando ali em Ezequiel a gente vai ver aquela rebelião que tem no céu, é esse tipo de domínio que ele quer. Ele quer escravizar pessoas. E o domínio de Deus não é assim. Não. O domínio de Deus é você servir, é você cuidar. Tanto que ele falou para Adão, né? Que era para ele cuidar do jardim, cuidar ali de toda a criação. Então o domínio é uma responsabilidade muito grande. A gente acha que estar numa posição de autoridade é a gente só ser controlador. E na verdade não. Então isso é uma negligência de não saber entender isso. O que de fato é domínio. Entendi. Agora dá uma olhada aí, vê como é que tá os comentários. Gente, vamos ver. Como é que tá? Fala aí. Quem é que entrou? Tem várias pessoas aqui. Eu tinha visto aqui uma irmã comentar algo aqui. Deixa eu tentar achar aqui o comentário dela. Gente, coloca aí suas perguntas. Se vocês têm alguma pergunta sobre o que nós estamos falando, coloque aí que nós vamos ler e vamos tentar responder para vocês. A irmã Maivanjo. É a Vivi, meu amor, Viviane maravilhosa. Acho que quando nós estávamos falando de identidade, ela falou assim que isso é forte. Às vezes mesmo sabendo quem somos, surgem as dúvidas. Será mesmo, né? Como a Laís comentou sobre as promessas, eu mesmo não tenho dúvida, mas vejo o caminho e não me sinto capaz. Porque justamente é caminhar por fé. Por isso que a gente às vezes, assim, se frustra, porque a gente coloca a expectativa na gente. Na verdade, andar por fé é confiar sem entender. Foi o que Abraão fez, ele não sabia para onde ele ia. Né? Então, assim, andar por fé é só para os corajosos. Viver o Evangelho de Cristo é para os corajosos. É para os corajosos, verdade. É para quem está disposto a ir e descobrir. Gente, olha, aqui Ih, acho que eu fiz o favor de tirar, gente. Eu sou assim, eu faço tanta lambança sozinha.
Mas vai mandando seus pedidos aí, vai mandando suas perguntas aí, porque eu quero dar tempo para você também compartilhar mais essa live, porque agora vai começar a engrossar o caldo. E a gente precisa que você mande aviãozinho, eu vou mandar de novo, chamando todo mundo, chamando a turma, eu vou mandar aqui pro restante. Chama, gente, chama, porque, olha, é muito precioso quando você para estudar a palavra de Deus e quando você encontra pessoas inteligentes ao seu redor, que isso foi a oração que eu fiz a Deus, tá? Fiz a oração a Deus muito séria. Senhor, eu preciso de pessoas que me ensinem, que me façam crescer. Nós estamos nessa busca. E Laís é uma mulher inteligente, que estuda a palavra, porque eu sei o quanto de livro ela tem dentro da biblioteca dela. Eu estou aqui na casa dela fuxicando e bisbilhotando tudo aqui, né? Eu bisbilhoto as coisas dela, porque é bom demais, né, Laís? Sim, com certeza. Quem lê aumenta a sua comunhão com Deus. Como é bom. Eu tive muita briga com muita gente, pessoas queridas, que achavam que não tinham condições de aprender a Bíblia, porque a Bíblia é difícil. A Bíblia é difícil. Então, na verdade, não é que a Bíblia é difícil, é que a gente quer ler como um livro literal. E sem revelação, a gente não chega a lugar nenhum. Não é difícil. Né? Não é difícil. A partir do momento que você chama o Espírito Santo, porque ele vai te revelar os mistérios profundos, né? Porque você pode conhecer a Bíblia ou só historicamente, ou profeticamente, ou de forma revelada. Né? Então, assim, depende do nível que você quer. Tem gente que não quer de forma alguma. Tem gente que não se dispõe. Não, tem gente que não se dispõe. Tem gente que fala assim, eu não tenho o hábito de ler, eu não gosto de ler, mas fico o dia inteiro na internet vendo texto, consegue ler várias coisas. Lê então, tanto, assim, né? É incoerente. E isso a gente vai dar conta diante de Deus também. A gente acha que eu falo, é muito sério servir a Deus. Se a gente ter noção do que é servir a Deus, a gente não levava da forma que a gente leva. É muito sério. Você falou uma coisa interessante sobre os 5 ministérios, que tem a ver com os 5 sentidos. Eu quero saber sobre isso. Isso, então. Isso foi algo totalmente revelado mesmo. Sim. Porque, assim, eu estava estudando a respeito dos 5 ministérios. Eu queria entender porque sempre surge dúvidas. As pessoas falam, mulher pode ser pastora? Mulher pode... E, assim, eu gosto de assistir, ouvir opiniões diferentes. Porém, eu busco na palavra, né? E eu falei assim, Senhor, de fato existe mulher pastora? Porque a gente vê vários textos que falam, né? Principalmente lá em Timóteo, quando Paulo orienta ali a Timóteo, fala que o obreiro tem que ser da forma que ele tem que ser e que ele que, né, exerce ele a autoridade. Porém, quando a gente vai entender um pouco mais ali sobre a dinâmica do corpo de Cristo, a gente vê que Cristo, ele é o cabeça. A igreja ativa, tá, gente? Não é os membros que vão à igreja, é a igreja ativa. E tá, porque um corpo se movimenta. Sim. Né? Um corpo, uma pessoa que está inserida no corpo e não tem movimentação nenhuma, ou ela está necrosada, ou ela já morreu e não se deu conta, né? Então, uma igreja ativa, ela é o corpo. E esse corpo precisa se movimentar, né? Então, um corpo saudável, ele se movimenta, ele se locomove. E Deus começou a falar comigo a respeito dos 5 ministérios, que são os 5 sentidos do corpo. E a gente vai ver que... Você lembra quais são? Sim, inclusive tem marcado aqui, só para não confundir, porque nós confundimos às vezes, né, gente? E a cabeça da gente, olha, cabeça de mãe, tá, gente? A gente fica, né? Pensa o quanto a gente correu para estar aqui. Pense. Sim, os 45 do segundo tempo, sim. Então, inclusive eu falo, né, Efésios capítulo 4, versículo 11, que os apóstolos, eles são a visão, porque a palavra diz, né, que a igreja foi fundada sobre os apóstolos e os profetas. Isso está no capítulo sobre o reino, para a gente começar a mudar o assunto? Isso, sim. Na verdade, está no capítulo falando sobre a dinâmica do reino. A dinâmica do reino. Porque, na verdade, é como o reino se locomove. A gente está na identidade e vamos partir para o reino agora. Vamos embora. Sim, como que o reino se locomove na terra. Então, ou seja, um corpo, ele precisa estar em movimento. Então, quando a gente começa a entender os 5 ministérios, os apóstolos, eles são a visão, são aqueles que enxergam além. Sim. Igual o apóstolo Paulo, ele foi um revolucionário. Porque ele chegou dentro de um contexto ali, né, que a gente vê aonde ali a cultura helenística era assim, né, Sim. a moda do momento, era a moda. Então, assim, se você não fosse um filósofo, não fosse instruído na cultura grego-romana, você seria um alienado, vamos dizer, nos dias de hoje, né? Então, assim, uma pessoa que tinha o domínio e conhecimento ali da filosofia, ali, tudo era uma pessoa... Tanto que Paulo, ele bate de frente, né, mostrando que a sabedoria humana para Deus não significa nada. Onde está o sábio? Onde está o inquiridor? Sim, então. E o apóstolo Paulo foi um revolucionário, porque igual quando ele chega ali na cidade de Efésios, ele chega lá destruindo tudo, né?
e causa um alvoroço ali que ele tem que se retirar da cidade. Então a gente vê que os apóstolos eles são visionários, eles enxergam além. E eu coloquei que eles são a visão, eles são a visão que enxerga. Então vamos devagar, porque a Laís fala rápido igual a metralhadora. Nós somos assim. O primeiro ministério apostólico, ele trazendo para os 5 sentidos, eles são os olhos. A visão, isso. Porque eles enxergam além. Porque numa sociedade normal, vamos supor, você implantar uma igreja em Roma, hoje em dia, tem sentido? Não. Não tem, por quê? Porque o que domina lá é o catolicismo. Então, assim, ele foi revolucionário de chegar com uma visão de reino. Né? Então, assim, os apóstolos, por mais que as pessoas falam, não existem apóstolos. Como que não existe, sendo que Paulo era um apóstolo, né? Então, ele vem ali mostrando, porque os apóstolos, eles são justamente isso, os mensageiros, aqueles que vão enviar a mensagem. É bem polêmico o assunto, é polêmico. Sim, nessa questão de visão mesmo, né? De ir assim, desbravar como os missionários nos dias de hoje. Eles são os missionários, na verdade. Sim, então a gente só muda assim, a nomenclatura, mas a função é a mesma, porque a dinâmica do corpo é justamente essa, né? Isso. Os missionários, os apóstolos, são aqueles que vão. Eu não vou dar todo o spoiler do livro para vocês não, tá? Porque senão vocês não compram o livro e não é de Deus isso. Mas isso aqui eu quero que ela fale para vocês terem uma ideia de como o livro está maravilhoso. Vou mostrar para todo mundo aqui. Maravilhoso. Vai lá. Sim. Segundo ministério. Os profetas. E a palavra diz que a igreja é fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Eles são a base, né? Então, ou seja, a estrutura de toda a igreja se dá nesses que vão e na voz profética, que é aquilo que sai da boca de Deus. Então, os profetas, por que a gente vê que muitas igrejas têm perecido? Porque não dão mais liberdade ao espírito de manifestar. Então a gente vê o espírito de Jezabel hoje em dia tentando falar profetas, né? A gente vê que muitas igrejas antigamente, eu acredito que você muito mais do que eu, você via quando Deus levantava na igreja, a gente abaixava a cabeça e ouvia. E não só a perseguição contra a palavra profética de manifestação de dons, dom de profecia, mas a palavra verdadeira e genuína, que é a maior profecia, eles não deixam a gente pregar. Exatamente, o profeta fala a respeito disso. Justamente, quem ministra a palavra, quem fala o que Deus mandou dizer. E então, nos 5 sentidos seria o quê? Sim, os profetas, eles são um olfato, porque eles sentem e têm a percepção do ambiente. Então, ou seja, o profeta, é interessante, quando você chega no ambiente, você fala, nossa, eu tô sentindo alguma coisa estranha, e você vai orar e pedir a revelação a Deus. Eu achei que seria a boca, mas ela sentiu o olfato. É o olfato, porque na verdade, o que acontece? Quem é a boca, na verdade, são os mestres. Isso mesmo. Que eles ensinam, eles falam, assim, eles ensinam, eles falam, são ele quem instrui, quem dá direção, porque na verdade, quando a gente fala, a gente está direcionando algo, a gente está verbalizando algo. Então, os mestres e os doutores, no caso, são aqueles que direcionam, tanto que Deus, quando ele libera uma palavra, é para direcionamento. Então, os mestres, né, os doutores são o paladar desse corpo de Cristo. Os pastores são o tato, que é aquela questão do cuidado, de você abraçar, de você entender, de você acolher. Estender a mão para ouvir, isso aí. E os evangelistas a audição, porque eles ouvem o clamor da alma. Você pode ver, o evangelista... É isso, nossa! Ele chega num lugar, ele sente a necessidade, porque ele se comove, ele se compadece pela dor do outro. E ele às vezes olha assim... Como esse ministério tem sido largado. Ele ouve a alma clamando, às vezes a pessoa não está falando nada, mas o espiritual dele... ele consegue discernir a voz da alma da pessoa. Então você pode ver, pessoas que são assim, eles têm amor, que é o pastor Vinícius, né? Como você mesmo me fala. Vinícius é desse. Que ele senta e beijo. Ele tá assistindo. Olha que bem. Até o comentário que eu não tô vendo aqui. Se eu pego se não estiver assistindo. Então, eu sempre ouço, viu, pastor? Pastora Flávia falando a respeito, né? Ele tem um amor pelas almas tremendo. Então, gente. isso é o evangelista. É o evangelista dos pedágios, sabia disso? O dia que ele para, todo pedaço que ele para, ele pega um folheto. Olha só, tá vendo? Eu falo para ele assim, meu filho, lá no SESC vai saber quem recebeu isso, porque ele não anda sem folheto. Não anda. Esse dia eu tava reclamando, tiraram meus folhetos daqui, que a gente tira as coisas do carro para lavar e não põe de volta. Sim. E ele não pode faltar folheto aqui do meu lado esquerdo. Aí fala. E essa questão da dinâmica do corpo, daí Deus começou a falar comigo. A gente às vezes cria tanta picuinha, mas existe pastora, não existe, mas daí eu pergunto.
pergunto, a função do corpo, ela tem gênero? Não. Não tem. Então, por que uma mulher não pode ser pastora? Por que uma mulher não pode fazer? É Com claro chamada, que a mulher, né? Com chamada. sim. É claro que uma mulher, para ela dirigir uma igreja assim, de forma autônoma, para ela é muito mais difícil. Mas não que isso seja impossível. Né? Até porque também o reino de Deus é constituído por sacerdotes. E a gente sabe que na eternidade não vai ter essa questão de gênero. Né? Nós vamos ser como os anjos. Então, sacerdócio universal de Cristo. Sim. É porque as pessoas confundem muito. Eu ouvi um debate esses dias na musical que deu o que falar, né? Eu ouvi. Foi. Eu não assisti tudo. Confesso que eu estava lá no Amapá e na correria. Mas vou assistir até o final. Achei interessante. Eu não guardei o nome das pastoras. 2 mulheres muito crânio. Sim. Tá? Muito inteligentes, falando a favor e contra. E a que falou a favor, ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse, oh meu Deus, deixa eu esquecer não. Ela disse sim, sobre o sacerdócio. Ela falou, você sabia que o sacerdócio no Antigo Testamento ele apontava para Cristo? Então nós vamos ter um problema lá no Novo Testamento. Sim. Se você chamar o pastor de sacerdote e não lembrar que o sacerdócio no Novo Testamento no Antigo Testamento ele apontava para Cristo, no Novo Testamento ele é universal. Como Pedro disse, vós sois geração eleita, sacerdócio régio, sacerdócio Sim. real. Então ele coloca todo mundo no pacote. Sim. Entendeu? Claro, como aqueles que ministram adoração, né? Louvores diante de Deus, que levam o pecador a Deus, porque era isso que o sacerdote fazia, né? Para que ele seja absolvido. Então, quando ela começou a falar sobre o Antigo Testamento, que não pode isso, não pode aquilo, nossa, deu um problema que eu falei, eu não quero nem entrar nesse mérito não, que vai dar pano para manga. Sim. Mas o nosso intuito hoje aqui é deixar claro de que a gente crê que Deus faz, olha. Sim, não, o intuito do livro é justamente isso, porque assim, o corpo está em movimento. Então assim, a gente não pode limitar as funções do corpo, porque quem é o cabeça é Cristo. Não. Se ele chamou, vamos supor, você como pastora, quem é o homem para falar que você não pode exercer esse ministério? Eu mesma nem queria, tá? Tô aqui, caí aqui como se fosse porque eu já achava que eu já estava bem, sabe? Recebi tanto de Deus, que para mim mais um título, mais uma responsabilidade eu não queria. Não é nem pelo título não, gente, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que vou ter que dar conta de tudo aquilo que Deus me deu. Né? As pessoas brincavam comigo antigamente, me chamavam de a completa. E falavam um tom de deboche. Aquela ali é completa. E eu me sentia numa responsabilidade tão grande de ter recebido tanto de Deus, que mais uma coisa, mais uma responsabilidade eu não queria. Eu falei, Senhor, eu não vou dar conta. Mas Deus me fez entender que foi um reconhecimento. Eu já fazia isso. Sim, na verdade a unção é isso, é o reconhecimento daquilo que você já exerce. Entendeu? Já exercia isso. Então, Deus, e foi esse Valdo que me pegou pelo cangote, porque se não fosse por ele, talvez eu nem aceitaria. E como duvidar de uma voz profética de Deus na terra? Não tem como. Por isso que eu falo assim, não tem como a gente criar picuinha. Acho que já passou do tempo da gente. A gente tá numa fase da questão assim social e moral que não é mais tempo de ficar, pode, não pode, não, peraí, vamos trabalhar. Né? O céu conta com a gente, o céu aguarda a manifestação dos filhos de Deus e a gente fica naquela picuinha doutrinária de homens. E as almas morrendo, e a gente brigando aqui em podcast. Sim, desse jeito. Então assim, sabe, é uma coisa assim, sem função. Então o que eu digo no livro a respeito disso é assim, seja quem Deus te chamou para ser. Se a pessoa falar, olha, você não existe na Bíblia, amém, meu irmão, Deus me chamou, eu vou fazer o que Deus me chamou para ser. Com responsabilidade, Sim, porque domínio não é controle, domínio é serviço. Eu Exatamente. gostei dessa frase, irmã. Você está tão profunda, meu Deus. Glória a Deus. Explica o que é reino. O reino é o sistema de governo de Deus. Porém, ele instituiu esse sistema de governo na terra, primeiramente, de forma muito assim, didática, através de Moisés. Porque foi ele que recebeu as leis, né, primeiro. E a gente vai ver lá em Colossenses que fala a respeito de tudo na Antiga Aliança era sombra do que estava por vir. Que a gente sabe que toda a Bíblia no Antigo Testamento não tem como a gente desvincular, porque na verdade Cristo, ele veio para cumprir tudo o que Deus estava de forma assim, vamos dizer assim, didática, ensinando o povo. E tudo se consome em Cristo. Então aqui já quero dizer de antemão
que não tem como a gente falar, o Antigo Testamento é coisa passada. Se a gente falar isso, a Eu gente também tá acho que não, anulando pelo Cristo. amor de Deus, hein? Eu vejo muitas pessoas, inclusive pastores, falando isso. Que não se, eu ouvi uma pastora dizer que ela não pregava no Antigo Testamento e não aceitava que ninguém pregasse. Então a gente está E negando eu tinha pregado, pra acabar de pregar, eu falei, pois vai ouvir, eu não quero nem saber. Porque gente, tá ali. Sim, ele fala, eu vim para cumprir a lei. Né? É como diz aquele filme lá, né? O livro de Eli, né? Até tem uma frase, acho que fala no filme, que ele fala assim, não sei se é esse filme ou se é outro, não me recordo, não sou muito de filme não, gente. Meu marido que às vezes comenta, às vezes um assunto, outro a gente comentando, que eu não sei quem que fala assim, eu sou a lei. Então assim, Cristo é a própria lei, né? Deus só usou da lei de Moisés para instruir, na verdade, Cristo para nós, para a gente poder entender, porque ele é a consumação de tudo isso. Né? Tanto que é tão interessante que a gente vai ver essa questão, né, até da morte de Cristo, quando fala que ele grita está consumado, na verdade ali ele entrega ao Pai o seu Espírito, é a própria vida dele, a oferta que ele está entregando no tabernáculo celestial. Isso. Então, ou seja, ele entra com uma oferta diante de Deus. E ele vai purificar o santuário celestial. Exatamente. Então, como que eu vou falar que a antiga aliança não serve? E eu falo purificar o santuário celestial por causa da queda de Lúcifer. Sim. Criou um desequilíbrio lá. Exatamente. Então, Cristo não só purifica aqui, ele faz a aspersão lá também. Sim. Por isso que depois lá em Apocalipse a gente vai ver que quando Cristo restaura o domínio, fala, eis que vinha novos céus e nova terra, porque o domínio vai ser todo de Cristo, tanto dos anjos que caíram, quanto do homem que caiu, porque os dois caíram. Sim. Então, assim, quando a gente vai ver, a gente imagina que Deus vai criar um novo céu. Não, Deus ele vai restaurar esse sistema de governo, porque tantos anjos, né, têm uma função caída de coração governo. desse pai. Sim. Quanto o homem na terra. E a gente vê nos dias de hoje essa visão deturpada de governo. É porque a gente se ilude com essa questão de governo. A gente acha assim que é só assim. Na verdade, no reino não é assim. Né? Tanto que a gente fala sobre o capítulo de príncipes, as pessoas acham que príncipe é aquela questão de realeza. A gente tem essa figura, né, ali de Londres, ali da rainha, do rei. E, na verdade, esse é a questão do reino humano, porque o reino de Cristo é totalmente diferente. Os príncipes iam para a batalha e ficavam na linha de frente, você falou sobre isso. Sim, exatamente, porque príncipe vem do grego, né? A gente sabe que vem do arquê, que fala de princípio, primícia, né? Principado, essa questão de principado já fala, os que vêm na linha de frente. Então, quando a gente fala que a gente luta contra principados e potestades, principados são os príncipes, aqueles que vêm para frente, né? Em linha de frente de batalha. E até menciona aquele hino da harpa, né, que a gente canta, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, fala devagar, que a Laís fala igual imprevisto. Essa música tem que falar devagar. Olha, a gente canta e não percebe a letra. Fala a música. O hino 212 da harpa cristã fala, nós cantamos sem entendimento, porque a gente fala assim, eu quero estar com Cristo, aonde a luta quando a luta se travar. Isso. No lance imprevisto, na frente vem contrário. Então, são príncipes que vão na frente. E quando Pedro fala que nós somos, né, sacerdócio real, que ele fala de realeza, que às vezes as pessoas falam, eu sou príncipe, sou princesa de Jesus. Botar uma coroa na cabeça e ficar desfilando. Não é assim. Na hora da guerra, é o primeiro a correr. Sendo que príncipes, eles vão na linha de batalha, na linha de frente. Então, se a gente tem uma visão... Sim, o rei ia na frente da batalha, os príncipes iam na frente da batalha. A gente vê... Olha como que a Bíblia nos traz, tá vendo? E a gente, às vezes, perece por falta de conhecimento. E como perece. Sim, então, assim, quando a gente fala de realeza no reino de Deus, de príncipe, não é essa forma que a gente tem ilusória. Isso daí é coisa que Satanás instituiu na terra, pra gente se iludir e se perder. Porque existe a igreja verdadeira e a igreja falsa. E a igreja falsa se corrompe nessa questão de poder, nessa questão de domínio, nessa questão de assumir essa posição de príncipes na terra. Né? Então, assim, a igreja verdadeira, ela entende sua função, que é a linha de frente de batalha, é entrar em jejum, em oração. Por isso que Paulo vai falar que a nossa guerra não é, né, se dada nesse plano que nós estamos, mas nas regiões celestes. Então, quem está disposto a lutar pelo reino, de ir atrás de uma alma e lutar contra principados e potestades? Deixa eu comentar o que o nosso povo está falando sério? Aqui. Olha, parabéns pelo livro, cantora Keila Jardim. Minha amiga, um beijo.
Quanto conhecimento, amiga. Van Teotônio. Ah, Van é uma bênção, minha amiga que mora lá em Analândia. Van, te amo, amiga. Analândia é Goiás? Não, interior de São Paulo. Aham. Interior de São Paulo. Estou gostando de ler também. Pastor PRZTIs. Você deve ser pastor alguma coisa. Meu cunhado. Seu cunhado. Paulo Roberto Zerati Teixeira. Isso. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver quem mais. Vê se alguém comentou alguma coisa de Deixa eu dar meu uma aí. olhada aqui. Vê Vamos se tem ver. alguma pergunta. Flávia Soares, seja bem-vinda, bem-vinda. Gente, tem muita gente querida aqui. Tem gente que eu não conheço. Deixa eu que fazer o são contrário. seguidores aqui. Deixa eu fazer o contrário. Deixa eu ver quem são, para eu dar um olá. São gente boa. Gente, ou vocês que chegaram aqui no meu Instagram, por favor, vai compartilhar. Ó, Laércio. Olha que legal, Laércio, Deus abençoe. Gente, Laércio fez a diagramação do livro. Não só dela, de todos os nossos livros. Sim. Inclusive a capa do Live Querida foi o nosso querido Laércio Filho, tá? Da LAF Designer, que fez, né, essas capas maravilhosas também. Então Deus abençoe, essa capa maravilhosa, Deus abençoe tua vida. Dília, que saudade, Flávia, beijo! Querida, Luciane Lugão, lá da minha igreja, amiga, Deus te abençoe. Elisângela Conceição, Enise Portela, Hilda Costa, Hilda Moura, Holanda Tour, ó o pessoal lá aqui, gente. Ana Nunes, Vânia San Martins, Ana Vitória, Robson Wilson, deixa eu ver aqui, Vigília tá perguntando cadê o pão. Ah, tem que ter pão, aqui tem. Passa o padeiro aqui na porta, aqui, o irmão que vem, olha, eu nunca mais tinha visto isso. Um menino na bicicleta com um cesto de pão, oh, que delícia, pão fresquinho. Como é que é o nome dele? Anerciano. Meu Deus do céu. Anerciano. E ele me contou, ele falou, eu falei, como que eu vou decorar esse nome? É muito diferente. Eu nunca vou esquecer, ele falou assim, ó, você nunca mais vai esquecer do meu nome. De fato, eu não esqueci. Ele falou, só você lembrar que você tem um compromisso a esse ano. Então, nunca mais esqueci. Que top, meu Deus do céu. Ó, Luciana, Pastor Eliseu Mendonça, Alessandra Martins, Reinaldo Santos, e, gente, tem uns nomes aqui que não dá pra me ler. Muita Nice, gente. Kátia Beatriz, minha querida Vivi, maravilhosa, Elisama Duarte, lindona, Jailson Oliveira, Cláudia Atalaia, Milena. Ô, gente, vai compartilha essa live, gente. Vambora. Gente, ó, aqui no meu tá minha mãe aqui. Um beijo pra minha Relinha. Relinha, beijo. Pastora Carol, minha prima, pastor Rafa. Martinha tá aqui. Martinha, a famosa Martinha. Conheci A nossa Martinha, querida maravilhosa. Martinha é famosa, gente. Deus abençoe. Martinha e Cris. Isso, a Cris tá aqui também. Duas professoras, olha, são amigas que nós amamos. Conheci Martinha no Japão. E são professoras de teologia também, né? Martinha prega. Prega. Não sei se Martinha... Você fez teologia, Martinha? Coloca Mas aí ela falou pra mim que dá aula de teologia. Também? Na igreja. A Cris também dá aula de geografia bíblica. Isso, não, sim. Elas dão aula no curso de teologia. Sim, isso. Eu acho que Martinha deu português e a Cris acho que deu história, não deu, não? Ela falou que deu história e geografia. História e geografia. É o que ela domina. São então, professoras, né? Sim. Minha prima Joyce tá aqui, cantora Keila Jardim. Olha, tem gente grande aqui na terra, hein? Olha. Fala aí. Minha aluna, minha amiga, minha querida Gisele Carvalho tá aqui com a gente também. Tem muita gente querida, mas pode falar aí, amiga. Olha, pastor Mauri Bertoc. Sabe quem é a Mauri Bertoc? Mauri Bertoc é o que fez Doce Presença. Olha que bênção, gente. Doce Presença. Quando a noite fria cair, tá aqui. Olha que legal. Eu não sabia que era a composição dele. Pastor, que Deus abençoe. Eu acho que a Noite Fria ele cantou. Eu acho que ele executou. Acho que a Noite Fria é de outro compositor, se eu não estou enganada. Mas a Mauri Bertoc fez dezenas de canções poderosas. Amo vocês. Deixa eu ver quem mais. Sofia, Eliane Santos, Anemilia Souza, Rosemary, querida, Mary, Carol, missionária Sheila Xavier. Tô falando que tem gente grande aqui. Gente, que honra. Tem gente grande aqui. Nós estamos hoje, para quem entrou agora,
Nós estamos num bate-papo com a querida autora maravilhosa Laís Zerati sobre o livro Identidade. Depois eu vou botar mais perto, tá? Vou colocar aqui porque nenhum pega uma parte aqui pega o outro. Identidade, reino e sacerdócio, tá bom, minha gente? E Laís, além de teóloga, é uma designer maravilhosa. Que capa! Qual é a inspiração dessa capa? Eu vou botar perto para vocês verem. A inspiração dessa capa, um trono e uma coroa. Fala pra mim. Sim, então, na verdade, assim, quando eu comecei a esboçar, né, assim, a arte da capa, eu comecei só apenas com uma coroa, porque falava sobre reino e sacerdócio, né? Porém, quando eu já estava para mandar para a gráfica, já estava com o livro concluído, o próprio Espírito Santo de Deus me deu essa inspiração de colocar um trono e uma coroa. Justamente porque não é um lugar que qualquer pessoa ocupa. O reino do céu é tomado à força. Então, assim, quem está disposto a sentar nesse trono para governar com Cristo e ser coroado? Porque coroa fala a respeito de galardão, sobre obras. Né? Então, assim, o reino de Deus não é para qualquer pessoa. Não. A gente não é o fato da gente congregar em uma congregação, ser batizado, que a gente vai estar inserido no reino de Deus. Não. Né? O reino de Deus é para quem atua, para quem exerce governo, para quem exerce domínio. Então, assim, é muito mais sério do que a gente pensa. Não, com certeza. É bem profundo, é bem profundo. Você falou do sacerdócio de Melquisedeque, que é a última parte desse livro. Isso. Você vai abordar sobre essa busca pelo sacerdócio também, de se posicionar como sacerdote dentro desse reino, assumindo sua identidade. Deve ser mais ou menos isso. Fala pra mim. Sim, então, na verdade, o sacerdócio de Melquisedeque, eu quis trazer para a gente poder entender o conceito do reino de Deus, porque na verdade a gente acha que essa questão, como a gente falou, né, da antiga aliança, começa ali em Levítico, que na verdade não, a gente vai ver lá em Gênesis, Melquisedeque se apresentando ali a Abraão, e é ele que se apresenta a Abraão. Então, na verdade, ou seja, é a própria representação de Cristo, porque a palavra de Deus depois vai dizer em Salmos e lá em Hebreus, a respeito de Melquisedeque, e ele vem se apresentar a Abraão, era como se, assim, se ele dissesse assim, olha, você recebeu a promessa de exercer, né, essa descendência, essa autoridade, tudo, porém você está debaixo da minha autoridade. Exatamente, por isso que ele oferece a comunhão ali, que é de uma certa forma a ceia, né, uma representação da ceia. Então, ou seja, a gente vai ver depois lá na lei levítica, a questão das ofertas, que tinha ofertas pacíficas que as pessoas participavam, a família participava. Então, ou seja, eu só posso sim ter comunhão quando eu tenho uma vida reta diante de Deus. Não é só viver a promessa, é eu estar debaixo da sujeição de um sacerdote. Por isso a questão da autoridade é muito importante, né? Então, quando a gente fala sobre Melquisedeque, as pessoas acham que é uma pessoa assim, uma figura, e na verdade não, ele era um rei ali da cidade de Salém. A gente vai ver isso na Bíblia, né? E quando ele não fala sobre a respeito dele, só fala que ele veio encontrar com Abraão, tá falando a respeito de um sacerdócio eterno. Tanto que Hebreus vai nos enfatizar isso, né? E nós observamos o quê? Que esse sacerdócio, ou seja, o sacerdote já existiu antes da lei levítica. Então a gente não tem como falar assim, mas a questão de sacerdócio não é... Então o sacerdócio a qual nós estamos inseridos hoje não é mais o de Moisés, Levítico. Não, aquilo lá foi sombra do que estava por vir. Sempre foi e sempre será o de Melquisedeque. Sim, é isso que tem que deixar claro. Eterno, sim, o sacerdócio eterno. Que é o próprio quem Cristo. Era Melquisedeque? O próprio Cristo. A minha opinião de que ele é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Mas quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Exatamente, ele era rei e sacerdote. Por isso que sacerdócio régio, sim. Sacerdócio real lá em Pedro. E quem que é rei e sumo sacerdote? É o próprio Cristo. Não, e naquele tempo, sacerdote não era rei e nem rei era sacerdote. Não. Mas em Cristo somos sacerdotes e somos reis. Sim, exatamente. Então, assim, é algo que vai além da lei levítica, que na verdade a lei levítica vem com uma instrução. Por isso que Paulo fala ali depois, a gente entra num conflito muito grande, que as pessoas falam, a letra mata. Né? E as pessoas acham que é a questão de aprender a palavra. Eu não vou estudar muito. Fala devagar isso, porque isso é sério. A questão da teologia em si. As pessoas negligenciam e banalizam, de certa forma, a teologia. Eu já vi pastores falando assim, eu não gosto de teologia. Eu não estudo teologia porque a letra mata. Só que se a gente for ver o contexto em que Paulo escreveu, ele estava falando a respeito da lei, da letra. Daquilo que você não tinha recurso algum, você cometeu pecado. Por causa dela, você morria. Sim, e hoje em dia nós estamos no tempo da graça. Que na verdade as pessoas acham que é muito mais fácil, sendo que na verdade não é.
ela é muito mais pesada e severa do que a lei de Moisés. Por quê? Porque hoje eu tenho o Espírito Santo, por isso que ele fala, o Espírito vivifica, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não estamos debaixo, como Paulo falou aos Romanos, capítulo 8, que a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Sim. Ou seja, quando o capítulo 7 fala sobre a lei, vai falar justamente sobre isso, que ela não tinha escapatória. Não. Quebrou, morreu. Exatamente. Só que nós não andamos mais nela. Você fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Sim. que não andam mais segundo essa lei. Sim. Nós andamos hoje na lei do Espírito de vida. Olha, sim, que presente, né, minha gente? Sim, mas daí o que acontece? A gente acha que a graça é algo que a gente pode levar de qualquer maneira. Não. E Cristo vem dizer a respeito do que ali? Olha, é muito mais pesado o jugo de Jesus, sim, se você for olhar mesmo, que Jesus fala, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Será? Isso. Porque na lei, se você deitasse com uma prostituta, você, se fosse pego, descoberto, você era morto. Sim. Na lei, o jugo de Jesus, né? No jugo de Jesus, se você simplesmente sentir desejo, sim, e não abandonar esse desejo, você já está em pecado. E agora? E aí que entra a questão do Espírito Santo de Deus. E que não tem o Espírito Santo de Deus é muito mais pesado. É mais pesado. Porque quando você tem o Espírito, ele te convence, olha, você está fazendo coisa errada. E a gente Mas você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Que as pessoas no Antigo Pacto, né, na lei mosaica, elas são pegas num ato, como aquela mulher foi pega no ato de adultério. E aí, Jesus? Aí Jesus diz o que para eles? Quem não tem pecado o pecado começa aqui. Exatamente. A gente acha que ele não tem um começo interior. Ele é concebido aqui dentro, gerado aqui dentro. Entendeu? Então, eu digo que até foi uma ministração de um pastor há muitos anos atrás sobre esse assunto, me fugiu o nome dele agora. Ele falou assim, estão pensando que o fardo e o jugo de Jesus Ele disse que esse fardo não te mata no sentido de que a coisa era rápida naquele tempo. Sim. Foi pego em ato de adultério, era morto. Aqui, você vai confessar e vai deixar, e vai encontrar misericórdia, porque a graça te abraça. Sim. Mas não pense que é mais fácil. Não. Porque agora, olhou, desejou, Cristo traz esse entendimento. Exatamente. De que não brinca com a graça não, que a graça não é brinquedo. Não, porque ela custou o preço de sangue, né? Sim. E no mundo espiritual eu falo sobre isso, é a moeda. Uhum. No mundo espiritual é o sangue. Por isso que o inimigo tem tanta sede na morte do homem, né? A gente vê tanto sacrifício humano, tanta essa questão, né, de pessoas desaparecidas, porque é o que ele precisa, ele quer isso, né? Porque é a moeda, né, que ele tem ali para poder ter o acesso, porque o inimigo, a terra foi dada ao homem. Sim. Então qual é o acesso do inimigo? Ele não pode entrar e fazer o que ele quer. Ele vai entrar por essas brechas, por essas questões que a gente falha na lei. Então olha só a seriedade de não cumprir um princípio de Deus. A gente está dando uma legalidade, uma brecha na lei que Deus permite. Por quê? Porque você está descumprindo algo que ele ordenou. Um contrato. Sim, exatamente. Tá quebrando um contrato. Então, assim, é muito sério. A gente acha que a Bíblia ela é só um livro que a gente lê, né? Não, ela é a diretriz da nossa vida. Quem quer ter uma vida espiritual e quer viver a eternidade com Cristo, precisa se alimentar da palavra diariamente. Não dá pra... Dá uma olhada e ver se tem algum amigo. Entrou muita gente agora. Acho que o horário do povo chegar. Vai entrando. José Mota Costa, pastor Tayane Ponciano, Aline Alonso, Luana, Emanuel, eu acho que é Emanuel, uma coisa assim. Brigitte Ferreira, gente, eu tô ficando velha, vocês põem o nome de vocês direito aqui. Edneuza da Silva Soares, Milka Carla, deve ser pastora, PR Nílcia, Cristiane Oliveira, Fernanda Soares, Gabriel Viana, Patrícia Silva, Camila Fontes. Gente, coloque aí de onde vocês são. Vamos lá, vamos fazer assim pra gente descobrir? Vamos lá. Ver se tem alguém aí. Aqui tem Ana Emília Souza, pastor Alessandro, Terezinha. Tem várias pessoas aqui, gente. Charles Martins, querido. Sabe o que é Charles Martins?
Quem? Charles Martins é autor e compositor do Imagine a Cena, que eu cantei lá na Cassina, lembra? Na Realeza? 24 anciãos prostrados. Que legal, olha que Canta, prega, profeta, ó, te amo, tá? Te amo muito. Ó, o pessoal tá falando aqui de onde são. Bota aí, gente. Mato Grosso. Põe aí, de onde vocês são. Por favor. E vamos compartilhando a live. Vamos compartilhar mais ainda. A gente já vai chamar algumas pessoas aqui para fazer alguns comentários. Vamos lá, bota aí de onde vocês são. Coloque o bairro, a cidade, o estado, para a gente poder... Ó, São Paulo, a Aline de São Paulo. Vê se alguém colocou aí. Que legal, ainda não atualizou aqui para mim. Coloca aí, gente, de onde vocês são. Goiás, pastora Vanessa Marques do Goiás. Ó, que coisa legal. Boa do céu. Pode levar. Olha o livro, que coisa linda. Vamos mostrar o livro. Mostrar porque para conferência de mulheres, estudo bíblico, pregações, Laís Erati. Angra dos Reis, olha coisa linda. Ó, Vivi de Jardim Avelino, São Paulo. Bota aí, gente. Olha que legal, daqui. Aqui é a Vivi que eu almoçar com ela amanhã, minha amiga. Olha que legal. Top Nós vamos demais. Conhecer, então, a Vivi. Vivi, ó, pessoal de Paracambira do Rio. Olha que legal. Guarujá, olha quem tá aqui. Guarujá, gente, eu tenho um amor especial por Guarujá, né? Falo, gente, se eu pudesse, eu ia sempre pro Guarujá. Porque... Não, vai. É, porque assim, eu fiz muitos amigos através da pastora Flávia, muitos amigos queridos, e eu falo, amigos da pastora, a gente vai se tornando amigo, porque no Reino de Deus não é concorrência, não, gente. É concorrência, e eu gosto de apresentar gente boa pra gente boa. Sim, então, e eu já faço amizade com todo mundo, né? Não, a Laís é então, demais. Eu já tenho um carinho muito grande, né? Ó, aliás, gente, quinta-feira, Laís Erati, Flávia Afonso, no Guarujá, na CVC, Comunidade Vida Cristã, né? Vida Cristã? Isso, pastor Vini e pastora Marcela. Pastor Vini e pastora Marcela, vamos estar lá, lançando identidade, reino e sacerdócio, ministrando a palavra, Laís vai falar. Ô, Glória, deu tudo certo, né, Laís? A Glória. Deu Nossa, tudo gente, certo. pensa na alegria que eu fiquei. Eu falei, não, preciso ir, gente, ver meus amigos lá, e Deus preparou e deu certo. Oh, meu Deus, ó. Pessoal aqui falando, muita gente, graças a Deus. Laís, fala um pouquinho pra mim, a gente vai começar a encerrar, porque a gente não encerra hoje, né? Tem as crianças também, e marido também, em nome de Jesus, né? E a gente viaja também, né? Vamos pro Guarujá esse final de semana. Sim. Não, quinta-feira. Deixa eu te perguntar uma coisa, você botou uma frase muito, muito importante. O que você quis dizer com a frase? Quando Deus chama Jacó, ele já vê Israel. Adorei isso. Gente, as minhas alunas já sabem que essa frase é clichê, né? É clichê? Sim, foi resposta de oração. Porque quando, né, como a gente começou no início a falar, quando Deus ele me chamou, eu tive uma experiência muito forte, né, para começar esse projeto de dar aula de teologia, eu ainda estava no seminário, não tinha concluído ainda. E eu tive muito, assim, pessoas que, né, vinham e falavam assim, mas quem é você? Quem é você? E eu lembro que um dia eu fui tomar banho, Deus tem um mistério comigo no banheiro, gente. Eu entro pra tomar banho, Deus desce porque assim, é um momento sabe? que você tá sozinha. Entendeu? Um momento que você tá só, você tá ali. E foi um negócio tão assim, sabe? De repente eu entrei no banheiro e tava naquele conflito, Deus, eu não vou começar porque eu não sou ninguém. Né? Tipo assim, pra começar alguma coisa. Eu não terminei. Dizer não sou ninguém. Eu brigo com ela por causa disso. É porque, na verdade, vamos dizer assim, a gente se acha incapaz. É porque a gente se compara, Laís. Exatamente. A gente se compara, isso é um erro muito grande. Sim. Isso é até uma ofensa. Nunca mais diga isso. Eu já disse muito isso e eu me sentia muito mal depois, né? Sim. Porque parecia que eu estava magoando o pai. E o pai me fez única. Exatamente. O pai me fez exclusiva. Não tem outra de mim. Por mais que tentem imitar minha voz, o meu jeito engraçado, jeito de falar, jeito de andar. Entendeu? Podem existir 1000 imitadores, como tem na televisão, né? Os imitadores. Você é única. Como que você não é ninguém? Entendeu? É porque a gente vê o outro ali e acha que, às vezes, o outro tá ali nem tá porque tem que estar. Sim. Né? Então, essa comparação é prejudicial. Então, tira essa palavra da boca. Nunca mais, nunca mais. Não, então, é aí que entra a questão que Deus, ele mesmo tratou através dessa frase. Falou com você. Porque eu entrei no banheiro e falei assim, Senhor, como que eu vou ensinar? Eu não terminei ainda, né? Peraí, só um minutinho. A Vivi tá falando, então somos duas, porque eu já achei que eu era louca. Olha lá. Essa é outra que você vai adorar conhecer. Olha, então, vai ser bênção, vai ser bênção. Ela vem aqui amanhã, né? Ela vem aqui amanhã. Então tá bom. Nós vamos conhecer, Vivi. Nós vamos conversar, bater papo.
Aí sim. E eu entrei no banheiro e comecei a perguntar pra Deus, porque Deus tinha usado o pastor Marco Júnior, Deus tinha falado comigo já no meu secreto, Deus tinha usado a apóstola Flávia Pontual. E ela falou assim, olha, comece o que Deus mandou você fazer, porque é Deus que tá te falando. Eu falei, Deus, mas como que eu vou fazer? Porque a gente coloca, é isso que eu falo, a gente coloca as perspectivas na gente. Quando a gente olha pra gente, realmente não tem nada de bom. Por isso que a gente vai se sentir incapaz, porque não é nada sobre nós. É tudo sobre Deus. Então, quando a gente muda a nossa visão, a gente consegue entender o que Deus quer da gente. E eu lembro que eu entrei no banheiro e comecei a me questionar. Eu falei, Senhor, eu não terminei o seminário, as pessoas vão falar, e a gente sabe que vão ter pessoas que vão... Mas eu também terminei não, amiga. Eu tô aqui até hoje. Então... E não foi porque eu não quis, não, gente. Porque eu tentei voltar 3 vezes, pelas 3 vezes, parece que alguém jogou um balde de água fria na minha cabeça. Fiquei grávida, gravidez de risco, grávida de novo. Falei que toda vez que eu tento... Mas fala, estudar eu fico grávida. Então isso não me tornou incapaz, não. Eu vim até agora. Sim, claro que eu olho conhecimento, né, gente? A gente não tem a formação do canudo, mas isso aqui é todo dia. Sim, não, mas olha só o que Deus começou a falar comigo. Ainda, né? Mas vamos chegar lá. Eu entrei dentro do banheiro e Deus falou pra mim assim, você não tem desculpa. Ele falou assim, quem que eram os discípulos pra começar a pregar? Oh, meu Deus. Naquele dia eu falei, gente, eles eram pescadores, eram homens simples, né? Então assim, eu não tenho desculpa. E Deus falou comigo assim, quando eu chamo Jacó, eu já tô vendo Israel, eu não tô vendo você agora, eu tô vendo você lá na frente. Então assim, quando Deus ele nos chama, ele já não... A gente coloca as perspectivas, né, gente? Mas eu não vou conseguir, só que Deus ele já te chamou vendo no futuro. Né? Deus ele sabe aonde você vai chegar, aonde ele quer te conduzir. É isso mesmo. Então isso entra naquela questão que a gente falou no início, de andar por fé. Então assim, as pessoas podem olhar e falar assim, mas você não é ninguém. Eu falo, realmente eu não sou, porque não é nada sobre mim. Eu não quero ter essa pretensão de ser ninguém. Às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas eu vejo que você estuda, você é isso, você é aquilo. Eu falo, então pega essa inspiração e use para tua vida, mas a glória é de Deus. Porque assim, não é a minha glória. O que eu tenho, não tenho nada de bom. Né? Tudo é Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. É claro que nada vem de graça, é renúncia, né? Igual eu falo, às vezes passar a madrugada ali estudando, meditando na palavra. Então, assim, até onde você está disposto a ir para o reino? Até onde você está disposto a mergulhar? Deus falou isso comigo também. Até onde você está disposto a mergulhar para poder descobrir segredos que estão ali. E ele está à disposição. Eu falo por mim, tá? Eu passei muitos anos parada, né, tendo pouca agenda aqui, ali e acolá, mas sempre em conexão com Deus, porque, gente, agenda cheia não é sinônimo de que você está bem, não, tá? De que você está em pompa com Deus, né? De que está em alta no conceito, né? Você pode estar em declínio e tá lá em cima, aparentemente. Espiritualmente você tá mal. Sim. E eu vivi 7 anos que Deus me escondeu, né? E nesses 7 anos Deus foi, eu falo que o azeite foi curtindo. Foi curtindo. Hoje quando eu ouço alguém dizer assim, nossa, quem é você? Porque a geração muda, muita gente não me conheceu lá atrás, está me conhecendo agora. Sim. Aí você é fulana de tal, você é a compositora, não sei o quê. Então assim, as pessoas dizem coisas como se eu fosse um extraterrestre. Eu falo assim, Jesus é a mesma Flávia, com a mesma palavra. Claro, melhorando cada dia mais, né? A gente vai buscando conhecimento. Mas o que tem de novo? Nada. Isso é sobre ti. Sim. Não tem nada de novo. Pessoal, eu tive uma experiência um tempo desse atrás, que as pessoas falaram algo comigo, que em relação à ministração, que deu o que falar, né? Deu o que falar essa ministração. E eu falei assim com Deus, meu Deus, quantas vezes eu li esse texto em casa, e ligava para mim mesma, eu amo Apocalipse 4, eu amo Apocalipse 4. Senhor, não tem nada demais aqui, não vou ouvir nada demais nessa mensagem que fizesse, mas o que é? Chegou o tempo de Deus fazer algo, e também o fato de que você carrega a glória, é Ele, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, não existe grandes pregadores, existem grandes mensagens. Sim. Né? Os antigos pregadores já falavam isso, são grandes mensagens. Sim. E a gente hoje está num tempo em que se exalta o homem, oculta a celebridade. Sim. E as pessoas com isso estão achando que podem. Né? E eu achei interessante quando você falou, o que Deus viu foi um Jacó. Sim. Deus olhou Jacó, quer dizer, Deus olhou Jacó e enxergou Israel. Quem enxergou foi Deus. Foi Deus. Deus chamou Jacó, igual Davi, né? Sim. Lá na casa de Jessé,
Tá, vou lá. Lá tem um rei. Ou ele está chamando de rei um garoto que é o pastor. Exatamente. Entendeu? Um garoto que é pastor. E é isso. Laís, mais gente aí? Olha aqui, a Vivi está falando, nossa, não entrei nessa área por acaso, amanhã vocês vão entender, Deus está falando, estou emocionada. Glória a Deus. Viu? Gente linda falando, muita gente linda. Agora deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente poder orar. Sim. Sua experiência com Deus? Minha experiência, na verdade, assim... Muitas, né? Mas conte uma que, aquela ali, você falou assim, isso aqui foi decisivo para mim. Na verdade, assim, a minha experiência com Deus, como eu falo, esse livro, ele não é só um livro teológico, né, mas é a minha história de vida, porque foi o que eu me descobri em Deus. Então, assim, a minha maior experiência foi entender quem Deus me chamou para ser. Porque eu perdi minha mãe muito cedo, meu pai, ele me abandonou na infância, então fui criada pelos meus tios. Então, assim, eu cresci com aquela... Isso é interessante, viu, gente? Sim, eu cresci com aquela crise de identidade que todo mundo tem, de tipo, pra que eu nasci? Né? Por que eu nasci? E por várias vezes eu entrava, assim, dentro do meu quarto e falava assim, o Senhor me fez nascer pra sofrer. Né? Eu nasci pra sofrer, porque, assim, por mais que eu tivesse amor e carinho, eu tinha essa crise de identidade. Então, assim, eu fui crescida na igreja, eu aprendi muitas coisas na igreja, porém eu não tinha uma identidade definida. Isso que é interessante, porque às vezes a gente está na igreja e a gente está perdido dentro da casa de Deus. É como eu até falo aqui sobre o pródigo, que na verdade a gente acha que quem estava perdido era só o pródigo. Não, o filho mais velho estava tão perdido quanto o pródigo. São dois pródigos. São. E ali a gente vai ver... Um termo de mensagem. O irmão do pródigo, mais pródigo que o pródigo. Exatamente, porque ali a gente vai ver a parábola. Olha que interessante, quando Jesus ele começa ali a falar com os fariseus ali. Ele conta a parábola da ovelha perdida, que na verdade ele está falando sobre aqueles que estão fora. Ele conta da dracma perdida, que são aqueles que estão dentro, e ele fecha esse trio de parábolas falando dos dois. Então, ou seja, vocês, fariseus, estão falando dos que estão lá fora, mas vocês estão tão perdidos quanto os que estão lá fora. E eu vim para resgatar os perdidos, quem entender que está perdido. E eu fui me descobrir em Deus em 2014. Olha que interessante, quanto tempo? Eu tinha de 25 para 26 anos. Foi quando eu conheci meu esposo, que eu saí de um casamento, entrei assim numa crise, né, assim, porque uma pessoa que já vem de problemas emocionais lá de trás, gente, não vai dar certo, não vai dar certo com ninguém. E o problema não foi o casamento em si, era eu, sabe? É claro que assim a gente tem, né, então assim, conflitos. E quando eu conheci o Marco, que é meu esposo agora, foi que Deus foi me moldando, foi me mostrando, né? E as pessoas às vezes falam assim, mas você não tem vergonha de falar isso? Eu falo, não, eu não tenho vergonha de expor minha história, porque é quem eu sou diante de Deus. A gente não pode esconder, a Bíblia não esconde as falhas dos personagens, ela não esconde as falhas de Davi, ela não esconde as falhas de outros personagens que a gente vai ver, até Abraão errou. Abraão, ele mentiu, ele errou. Então, assim, eu também tive meus momentos de falha, mas é nesse momento que a gente entende quem Deus é. Porque quando a gente entra num conflito de identidade, é quando, igual Jacó passa por Peniel. Porque ele entra numa crise com o passado dele. Meu irmão vai me matar. Peraí, eu fui e roubei o direito de primogenitura do meu irmão. Então, ele estava com medo. E ali é aquele momento onde Deus ele fala assim, olha, eu vou mudar a sua história. Eu quero te fazer diferente. Por isso que eu falo da frase, quando Deus chama Jacó, ele veio Israel. Então, você não é o seu erro. Você não é o seu fracasso. Você é aquilo que Deus te chamou. Porque todos nós caímos. Claro. Nós temos uma natureza caída. E aí entra a questão até que eu falo num capítulo sobre a natureza física e a natureza espiritual. Que Deus, ele quer restaurar. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas está se expondo. Não, mas tem pessoas que vivem uma vida assim e vivem escondido. E não se dá a chance de ser liberto. E na cultura judaica fala que todo o processo de libertação vem através de uma pergunta, né? Então, até Jesus, né, ele falava, você quer ser limpo? Você quer ficar são? Então, assim, é o próprio Deus. Quem é você? Né? Eu sou Jacó. Então, quem você tem que reconhecer. Tentando recuperar justamente isso. Você tem que reconhecer.